não existe o virtual. O que acontece? Estou em sala de aula e muita gente fala assim, não, a gente está falando do mundo virtual, a gente está falando do comércio virtual, das coisas que estão acontecendo no virtual. Então o que acontece? A gente tem uma fantasia, né? E a gente, quando fala no telefone, por exemplo, e a gente liga para uma pessoa, né? A gente não diz que está fazendo um trabalho virtual. Não, estou conversando com fulano, você visualiza aquela pessoa no telefone, então você não diz que o telefone e o mundo dos telefones é um mundo virtual. Quando você pega um livro, por exemplo, como esse aqui, por exemplo, né, que é um livro até que eu gosto e recomendo para vocês, Amazon.com, então quando você lê um livro, você não está imaginando que você está no mundo virtual. Não, eu estou lendo um livro, esse livro foi um autor que escreveu, e esse autor escreveu um livro, então eu estou lendo esse livro, são ideias que estão empacotadas dentro desse livro. Então, a ideia do virtual é que a gente tem um determinado espaço, né, como o Facebook, por exemplo, ou o Twitter, ou o ambiente que a gente cria na internet, então a gente estaria, naquele momento, indo para um mundo virtual e a gente então teria o mundo real, ou o mundo físico aqui fora e o mundo virtual lá dentro, né? Então o que acontece? Isso é uma situação típica, né, de uma dificuldade de percepção da realidade um gap entre duas novas tecnologias cognitivas, né, em que a gente está acostumado com essas tecnologias atuais, que é o telefone, que é o livro, que é a televisão, que é o rádio. Então no rádio, na televisão, isso não é virtual. A gente está assistindo um programa de televisão, etc. Mas quando a gente vê a internet, a gente acha que a internet é virtual porque a gente não está acostumado a lidar com a internet. É como se fosse uma coisa estranha. Como a gente estranha, a gente fala, bom, é estranho, então é uma coisa diferente, então aquilo ali é uma coisa virtual, é uma coisa que eu não entendo, então é um espaço separado da minha vida. Mas quando você vai pensar, né, qual é a diferença que existe entre a internet e a televisão, a internet e o telefone? Para a nova geração, que não passou por isso, né, a nova geração já não identifica dessa maneira. Então, para a nova geração, quando a pessoa está conversando ali pelo Skype, pelo MSN, ou usando o Facebook, ou usando qualquer ferramenta de comunicação, ela não se sente no virtual, ela se sente que ela está ali, os amigos delas estão ali, as pessoas estão ali, e elas estão conversando, né? Elas não usam muito telefone, elas não leem muito livro, elas não leem muito jornal, né? E elas preferem fazer a comunicação por ali. Então elas estão se comunicando. Então, o mundo virtual, né, a ideia do virtual, e a gente trabalhar com o virtual e o real, é uma confusão que vai gerando e vai criando problemas mais para frente, como se a gente tivesse uma separação. E não há essa separação, né? Então a gente tem que entender que este processo que a gente está vivendo hoje, de chamar a internet de ambiente virtual, né, de chamar isso de educação virtual, né, é a gente começar a dizer que comércio virtual, ambiente virtual, a gente começa a não entender que aquilo ali nada mais é do que um novo espaço de comunicação, tão real quanto qualquer outro, com todos os seus problemas e todas as suas qualidades, com características diferentes, né, e que a gente tem que entender que a gente está num ambiente em que a gente vai trabalhar daquela maneira, daquele jeito, porque é a forma de comunicação que a gente tem hoje em cidades muito grandes, né, que a gente precisava sofisticar o nosso ambiente de comunicação e de informação, porque aqueles outros ambientes eram muito obsoletos para o tamanho da população que tinha, para a necessidade que a gente tem, a dificuldade de mobilidade. Então a gente criou um novo meio de comunicação. Então quando a gente vai começar a trabalhar, a gente tem que trabalhar como? Como é que a gente teria que refazer a nossa percepção da realidade? Nós temos um novo meio de comunicação, que é real, que a gente troca informações o tempo todo, né? E essa informação que a gente troca o tempo todo agora está sendo feita por um meio, como era feito por outro meio. Bom, é isso. Gostou? Segue o canal, comenta, faz pergunta e a gente vai em frente. Obrigado.